Como seria a experiência de assistir, de uma vez só, as 5 grandes extinções em massa da Terra? Há cerca de 4,6 bilhões de anos, gases e partículas espalhados pelo sistema solar. Após bilhões de anos de contração, começaram a se juntar, pouco a pouco, formando rochas gigantes, com centenas de quilômetros de diâmetro, e sob a força da gravidade. Essas rochas passaram a colidir sem parar, até que, no fim, se fundiram e deram origem à Terra primitiva. Mas naquela época, a Terra não tinha uma superfície sólida. Só existia um oceano infinito de magma, com temperaturas passando de 1.200 graus Celsius ao mesmo tempo. Radiação intensa e impactos violentos de asteroides e cometas fazia o planeta parecer um inferno vivo, sofrendo e gemendo no abismo, sem descanso esse período. Os geólogos chamam de Adeano, um começo sombrio, que representa o palco antes do nascimento da vida. Por volta de 4,2 bilhões de anos atrás, um cometa que carregava água colidiu com a Terra, somando isso a energia das erupções vulcânicas e dos impactos de meteoros. O planeta recebeu água em enormes quantidades. E então aconteceu algo inacreditável, uma chuva que durou dezenas de milhões de anos, até que, no fim, a Terra se transformou em um verdadeiro planeta-oceano. E a partir daí, surgiram as condições para a vida existir. Por volta de 3,9 bilhões de anos atrás, a temperatura começou a cair, mas o mundo ainda era totalmente desolado. Quase não havia oxigênio, só existia um oceano revolto, penhascos rochosos e vulcões assustadores, explodindo sem parar. Só que, bem no fundo desse oceano escuro, aconteceu um milagre, a vida nasceu, em meio a reações químicas misteriosas, interações específicas com certas substâncias. Surgiu uma forma de vida unicelular, que muitos chamam de Luca, último ancestral comum universal. E dali, nasceu a origem de tudo que existe. O tempo passa e chegamos a 2,6 bilhões de anos atrás. Após milhões de anos de lava jorrando, grandes quantidades de gases tóxicos tomaram o céu. A Terra ficou coberta por uma imensa camada, rica em metano e sedimentos, com aparência amarelada, quase como um astro doente. Mas enquanto isso, no mar, surgiram organismos microscópicos, e esses seres não só tinham células mais completas, como também desenvolveram algo revolucionário, fotossíntese. Eles começaram a produzir oxigênio em massa. E esse oxigênio foi se acumulando, transformando a Terra em um planeta azul. Esse momento ficou conhecido como o grande evento de oxigenação. Só que isso teve um preço. Com o oxigênio aumentando, os gases de efeito estufa foram sendo consumidos e a temperatura do planeta despencou. Por volta de 2,4 bilhões de anos atrás, a Terra entrou em uma era glacial, que durou dezenas de milhões de anos. A vida praticamente travou. O planeta virou uma bola congelada, uma verdadeira terra-bola de neve, até que, com o tempo, a atividade vulcânica no fundo do mar liberou gases de efeito estufa, o gelo começou a ceder, e a luz do Sol voltou a aquecer os oceanos. Mas durante centenas de milhões de anos depois disso, a evolução caminhou lentamente, muito lentamente, até que, por volta de 1,6 bilhão de anos atrás, aconteceu um dos maiores milagres da história da vida. Uma bactéria e uma arqueia acabaram se fundindo, e ao longo do tempo, isso evoluiu para os eucariontes. E então, por volta de 600 milhões de anos atrás, os eucariontes explodiram em diversidade. Surgiram muitos seres multicelulares, de corpo mole, sem coluna vertebral. Eles formaram um grupo extremamente único. A fauna de Ediacara, com muitos recursos, um ambiente perfeito e quase nenhum predador. Essas criaturas escolheram ficar na paz. Só que isso não duraria. Por volta de 540 milhões de anos atrás, o surgimento dos artrópodes virou um pesadelo. Eles avançavam sobre os corpos dos animais do Ediacarano e abriram as cortinas de um espetáculo gigantesco, a explosão cambriana. Os oceanos ficaram irreconhecíveis. Várias espécies estranhas surgiram de todos os lados. Predadores primitivos caçavam sem piedade. Trilobitas com armaduras duras se espalhavam pelo mar. Criaturas absurdas como meninos gigantes e muitos seres de formas bizarras dominavam o fundo do oceano. E nesse período, surgiu algo ainda mais importante. Os primeiros vertebrados do planeta. Um pequeno animal com corpo mole. Um peixe sem mandíbula. O Icoistes. Até hoje, cientistas discutem qual foi a verdadeira causa da explosão cambriana. Mas uma coisa é certa, foi a partir dali que a diversidade e os ecossistemas complexos da Terra passaram a existir de verdade. Enquanto o mar fervilhava de vida, a terra firme era um deserto morto. Nada ali era adequado para viver. Mas perto das regiões costeiras, uma combinação inacreditável apareceu. Algas e fungos vivendo juntos como um só organismo. Essa união foi a primeira a desafiar a terra seca. E sua maior conquista foi gigantesca. Eles espalharam filamentos pelo subsolo, desintegraram rochas duras. E assim, nasceu o primeiro solo do planeta, abrindo caminho para as plantas logo depois.
A primeira planta terrestre surgiu, o musgo. Suas folhas tinham apenas uma camada de células, então ele não conseguia crescer alto. Mas sua reprodução era tão rápida que ele avançou, sem parar, e cobriu continentes inteiros. Durante os próximos 40 milhões de anos, o musgo foi praticamente o único rei da Terra. Mas por volta de 485 milhões de anos atrás, quando tudo parecia estável e a vida evoluía, uma tragédia silenciosa começou. Acredita-se que uma intensa atividade vulcânica submarina derrubou drasticamente os níveis de oxigênio e atingiu em cheio o ecossistema marinho. Muitos animais típicos do Cambriano desapareceram, mas alguns grupos sobreviveram, e isso marcou o fim do Cambriano. A Terra estava prestes a entrar em uma nova era, o grande evento de diversificação do Ordoviciano. Chegamos a 468 milhões de anos atrás. O oceano tinha mudado completamente. Comparado ao Cambriano, o tamanho e a diversidade dos animais aumentaram várias vezes. Moluscos prosperavam. E a vida e a morte aconteciam em disputas constantes. Trilobitas ainda existiam. Só que com armaduras ainda mais fortes, mas os inimigos ficaram ainda mais assustadores. Um predador com concha, que podia chegar a 9 metros, o nautiloide gigante, derrotou antigos dominadores do mar e se tornou o novo rei dos oceanos. E foi nesse tempo que surgiu uma forma de vida extremamente importante. Os primeiros peixes primitivos com estrutura de vertebrados. Os peixes com armadura. Eles seriam os ancestrais de anfíbios, répteis, mamíferos e até aves. Mas nesse momento, a jornada da humanidade ainda estava só começando ao mesmo tempo. As plantas terrestres evoluíram uma substância chamada lignina, que permitia crescer mais fortes e maiores para disputar a luz do sol. Elas começaram uma competição feroz. E então, uma explosão de vegetação tomou conta do planeta. Mas ninguém esperava que no meio desses mais de 20 milhões de anos de prosperidade, a Terra fosse atingir a sua primeira grande extinção em massa, a extinção do Ordoviciano. Por volta de 445 milhões de anos atrás, as plantas absorveram tanto dióxido de carbono que causaram um efeito de resfriamento global. Sem os gases de efeito estufa suficientes, a Terra entrou em um modo de frio extremo. Os oceanos congelaram rapidamente e mais da metade do planeta virou gelo. E por trás da beleza cristalina do mundo, congelado, estava a morte. Essa extinção eliminou cerca de 85% da vida, mas alguns seres mais resistentes se refugiaram nas profundezas do oceano. E assim, a chama da vida não se apagou. Depois de cerca de 2 milhões de anos de congelamento, o clima começou a subir de novo e uma fusão gigantesca começou. Durante milhares de anos, as geleiras desapareceram. A Terra voltou a ser azul e entrou em um período de recuperação. E nesses aproximadamente 20 milhões de anos, não só reparou as feridas do Ordoviciano, como preparou o planeta para uma grande mutação. Com o aquecimento, o plâncton se multiplicou e a vida começou a retomar o controle. Mesmo com criaturas blindadas dominando os mares, os vertebrados, os peixes, começaram a crescer em silêncio e a se preparar para o próximo salto. Chegamos então a 400 milhões de anos atrás, com a explosão da Era dos Peixes. A Terra entrou oficialmente no período Devoniano, e esse período foi um verdadeiro paraíso para os vertebrados. Os peixes se diversificaram de forma absurda e entre eles surgiu um dos predadores mais temidos da época, os peixes placodermos, com armaduras naturais. O mais famoso deles podia chegar a 10 metros, pesar cerca de 4 toneladas, ter uma couraça extremamente resistente e uma mordida tão poderosa que até conchas muito duras podiam ser esmagadas como vidro. Era como se a natureza tivesse criado um tanque vivo e com mandíbulas móveis e uma coluna vertebral cada vez mais eficiente. Os vertebrados finalmente tinham o conjunto perfeito para dominar. Ao mesmo tempo, a terra firme já não era só musgo e plantas simples. Samambaias verdadeiras evoluíram, cresceram como árvores enormes, com dezenas de metros. E florestas começaram a se formar rapidamente. O solo melhorou, a composição do ar mudou. E a vida terrestre começou a florescer. Os primeiros artrópodes terrestres viraram os primeiros donos dessas florestas primitivas. E então, por volta de 370 milhões de anos atrás, aconteceu um milagre que mudou tudo. Um peixe de nadadeiras lobadas, que respirava ar com uma espécie de pulmão, pressionado por predadores e competição, arrastou-se até a praia e fez a primeira grande conquista lá e saiu da água. E por causa disso, nasceu o caminho que levaria aos maiores grupos de vertebrados terrestres. Tudo que hoje corre, voa ou caça em terra. E até nós, vem dessa virada. Mas talvez a natureza tenha decidido que os mares estavam fortes demais. E então, o planeta resolveu reiniciar o jogo por volta de 360 milhões de anos atrás. Erupções vulcânicas, submarinas e atividade geológica intensa fizeram o magma e o calor explodirem no oceano. A temperatura das águas subiu rápido e aquele mundo que parecia próspero virou um inferno.
Muitos peixes e organismos não resistiram. Mesmo que alguns grandes predadores tenham sobrevivido no começo. O golpe final veio depois. O plâncton aumentou de forma explosiva. O oxigênio no oceano despencou. E os antigos reis do mar desapareceram. Essa foi a segunda grande extinção em massa. A extinção do Devoniano. Cerca de 75% da vida marinha foi destruída. As costas do mundo ficaram cheias de restos de vida. Mas enquanto o oceano sofria, na Terra, a vida começou a crescer cada vez mais. E o equilíbrio do planeta estava mudando. Avançamos para 345 milhões de anos atrás. O período Carbonífero. Nessa época, os continentes não estavam separados como hoje. Eles caminhavam lentamente para se unir. Grandes florestas tropicais se espalhavam. O clima era quente e úmido, com pantanos gigantes por todos os lados. Isso levou o planeta a um pico inédito. O oxigênio na atmosfera ficou tão alto que podia ser quase o dobro do atual. E com tanto oxigênio, a natureza enlouqueceu. Insetos gigantes surgiram. Uma libélula enorme, maior que um falcão. Criaturas semelhantes a artrópodes do tamanho de 1 metro. E outros monstros de carapaça tomaram conta do mundo. Por isso, o Carbonífero também é chamado de a Era dos Insetos Gigantes. E os peixes que já tinham conquistado a Terra evoluíram para formas com 4 membros, dando força à Era dos Anfíbios. Mas então, por volta de 321 milhões de anos atrás, a Terra começou a se transformar outra vez. Os continentes se uniram em um supercontinente, a Pangeia. Com isso, o interior ficou mais seco. As florestas gigantes entraram em colapso. Rios e pântanos desapareceram e enormes áreas viraram deserto. O oxigênio caiu. Muitos insetos gigantes não conseguiram sobreviver. Esse evento é conhecido como o colapso das florestas tropicais do Carbonífero. E para muitas espécies, isso foi um ponto de ruptura. Mas a vida sempre encontra um caminho. Como muitos anfíbios precisavam de água para colocar ovos, alguns começaram a mudar. A membrana do ovo ficou mais resistente. Virou uma casca. E assim surgiu algo revolucionário. O primeiro ovo aniótico. Agora, os animais podiam se reproduzir em terra firme. Uma parte dos anfíbios evoluiu para os aniotas, capazes de se afastar da água e explorar regiões novas. E assim, a Terra entrou no último capítulo do Paleozoico. Um período de monstros e disputas, o período Permiano. Por volta de 300 milhões de anos atrás, os aniotas já dominavam a Pangeia. E se dividiram em 2 grandes linhagens, uma que levaria aos mamíferos e outra que levaria aos répteis e às aves. A guerra pela sobrevivência estava oficialmente aberta. Alguns répteis herbívoros tinham corpos blindados e chegavam a vários metros. Mas do outro lado, surgiram predadores enormes, com dentes gigantes. E um dos mais temidos do Permiano caçava praticamente tudo o que aparecia pela frente ao mesmo tempo. Existiam criaturas extremamente cautelosas que viviam se escondendo. E talvez isso tenha salvado algumas delas mais tarde, porque então chegamos ao pior pesadelo da história da Terra, por volta de 251 milhões de anos atrás. Uma sequência de eventos catastróficos começou. Uma atividade geológica colossal abriu fendas profundas e desencadeou erupções gigantescas. Trilhões de toneladas de magma foram lançadas e o planeta inteiro entrou em colapso. Vulcões, incêndios em massa, gases tóxicos, calor extremo. A cadeia alimentar se quebrou, os ecossistemas desabaram e quase todos os seres vivos morreram. Essa foi a maior extinção em massa de todas, a extinção do Permiano. Cerca de 95% das espécies foram destruídas, a vida na Terra quase foi apagada. Por um tempo, o planeta parecia um mundo morto. Mas ainda havia uma faísca. Organismos com grande resistência, como fungos, tomaram conta desse cenário pós-apocalipse. E depois de milhares de anos, lentamente, a vida começou a se reerguer. Por volta de 250 milhões de anos atrás, o planeta entrou no Triássico. No começo, quase não existiam grandes predadores. Isso permitiu que alguns animais se multiplicassem de forma absurda. Durante um período, um único grupo chegou a representar uma enorme parte dos vertebrados terrestres. Mas esse domínio não durou para sempre. O clima mudava. O interior da Pangeia esquentava cada vez mais. Em algumas regiões, as temperaturas chegavam perto de 60 graus. E nasceu uma das maiores áreas desérticas da história. Poucos seres suportariam isso, mas alguns répteis, sim. Eles tinham adaptação, resistência e começaram a crescer aos poucos. Répteis ganharam força e passaram a dominar. A Terra entrava em um novo caminho. Então, por volta de 234 milhões de anos atrás, aconteceu um evento climático gigantesco, um período de chuvas intensas. Após longas secas, esse episódio é conhecido como o evento pluvial carniano. O mundo mudou. Plantas se espalharam, regiões secas viraram florestas. E isso causou uma grande troca de espécies. Muitos animais adaptados à seca desapareceram. E novos grupos começaram a subir. Tartarugas, crocodilianos, mamíferos primitivos
E os ancestrais dos dinossauros, então, por volta de 230 milhões de anos atrás, as linhagens que levariam aos dinossauros começaram a se transformar. No começo eram pequenas, mas com o ambiente favorecendo. Elas cresceram e passaram a dominar. Só que a Terra ainda não tinha terminado as extinções, por volta de 203 milhões de anos atrás. Movimentos intensos da crosta provocaram erupções em cadeia pelo planeta. Gases como dióxido de carbono e metano aumentaram demais, o clima esquentou. Os oceanos perderam oxigênio e cerca de 76% das espécies sumiram. Essa foi a extinção do Triássico. Mas, de alguma forma, os dinossauros sobreviveram e foram escolhidos pela história. Então chegamos a 200 milhões de anos atrás, o Jurássico. O mundo entrou na era dos gigantes. Dinossauros cresceram e dominaram a Terra. Pterossauros conquistaram o céu. As aves surgiram. Mamíferos pequenos apareceram. E a evolução disparou. Criaturas enormes caminhavam como montanhas vivas. Predadores gigantes caçavam. O mar também tinha monstros. Era um planeta vivo e brutal. E então, por volta de 145 milhões de anos atrás, a Terra entrou no Cretáceo. Flores começaram a surgir e se espalhar. As plantas explodiram em diversidade. E os dinossauros atingiram o auge. Os mares tinham predadores colossais. Os céus estavam cheios de voadores gigantes. E na Terra, um rei surgia para dominar tudo. O Tiranossauro. A Terra parecia ter chegado ao ápice. Um império vivo. Impossível de derrubar. Mas então, o destino chegou. Por volta de 65 milhões de anos atrás, um asteroide, com cerca de 10 quilômetros de diâmetro, veio em direção à Terra, em altíssima velocidade. Ele atingiu a região do que hoje é o México, na península de Yucatán. A explosão foi inimaginável. Uma onda de choque devastou tudo ao redor. Fragmentos foram lançados para o espaço. O impacto levantou incêndios em escala global. Então, a poeira e os detritos cobriram o céu, bloqueando a luz do sol. O planeta esfriou. As plantas morreram. A cadeia alimentar desmoronou. E os dinossauros que sobreviveram ao primeiro choque não resistiram ao mundo que veio depois. O ecossistema inteiro entrou em colapso. E a Terra ficou em silêncio. Assim terminou a mais fascinante era da vida, a era dos dinossauros.